Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início a mais um Diálogos Psicomotores. Convidar o Carlos. Carlos já está por aqui. Vamos convidar o Carlos. Boa noite a todos. Estamos iniciando. O Carlos entrou. Boa noite, as pessoas estão entrando, Carlos. Boa noite, tudo bem? Gente, tudo bom? Gente, estamos dando continuidade, né, ao nosso projeto de diálogos psicomotores. Né? É uma forma, acho que a gente está vivendo algo tão imenso, né, estamos atravessando algo tão diferente. E nós psicomotricistas que precisamos tanto do corpo, da relação, do contato, né, nos vemos sofrendo, né, nessa forma, né, que está agora nesse mundo como está hoje. Mas eu acho que é uma forma de sermos corpo, né, de estarmos aqui e oferecermos às pessoas, né, aos nossos seguidores, aos nossos sócios, às pessoas que acreditam na ABP, que temos grandes profissionais e estarmos aqui enquanto psicomotricidade. Uhum. E aí, gente, eu queria apresentar, né? Hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, que é o Carlos, né? Carlos, voltou. A internet está Voltou. um pouquinho, mas voltou. Gente, Carlos é Carlos Matos, ele é sócio titular, né? ABP, um dos apoiadores e membros representantes da nossa regulamentação. A gente agradece muito, Carlos, você sempre esteve atuante e nós aqui acompanhamos sempre a luta, né, e o seu esforço, né, o seu conhecimento, e isso muito nos vale. Né? O Carlos, ele é doutor, né, em saúde coletiva e mestre em educação pela UERJ. É psicólogo, psicanalista, psicomotricista e fonoaudiólogo. Já coordenou cursos de graduação e pós-graduação em psicomotricidade. É autor de vários livros, né? Inclusive tem vários artigos do Carlos no site da ABP, vocês vão se beneficiar, são leituras muito claras, muito didáticas, né? Que dá aquele gosto de quero mais, de a gente buscar também outras fontes. E é muito engrandecedor, de fato. Né? E aí, com sua extensa prática, né, e generosidade, o Carlos aceitou o convite de partilhar conosco seu saber, experiência e pesquisa. E esse tema, para mim, é uma lindeza muito grande, assim, né? A gente, Carlos, já teve a oportunidade de discutir nesse espaço aqui, né? A gente viu sobre a clínica psicomotora, né? A gente trouxe a criança enquanto sintoma dos pais, né? A criança e o psicomotricista em relação, onde a gente trabalhou o jogo de faz de conta, o como se, né? Uhum. O brincar livre. E a gente sempre se colocou enquanto psicomotricista na clínica, com a influência da psicanálise, né? Que nos particularizamos, pois trabalhamos com o corpo, né? Mas esse corpo simbólico, o corpo de imagem, o corpo com esquema, né? E imaginário, não um corpo funcional. E aí o tema que, né, foi escolhido e a gente pensou, né, o tema sobre o brincar. E eu, enquanto psicomotricista que brinca, enquanto uma mãe que brinca, uma professora que brinca, né, penso que a criança brinca, né, e brinca de verdade, né, não faz de conta, brinca do que precisa, brinca para ser livre, brinca para entender, brinca para falar, para ser escutada, né, e escutar. Ela brinca para ser e compreender. A criança pode no brincar até para ser o que ela não pode. Ela vai crianciar no seu brincar. E aí, e vai também nesse brincar, tudo pode aparecer e tudo pode acontecer. E aí eu escrevi sobre isso porque é algo muito imenso, né, para mim, o brincar. Então, foi lindo esse tema e eu acho que vai ser engrandecedor te escutar, Carlos. Eu fiz essa pequena introdução. E aí eu acho que, né, para nortear um pouco do que a gente conversou, né, sobre as escutas Uhum. aqui no nosso, né, nesse lugar de espaço de escuta também que a gente se coloca na ABP, aí eu faço uma pergunta para você assim, como nós psicomotricistas, né, podemos nos valer dos conceitos da psicanálise, né, e com relação aos fantasmas, por exemplo, né?
E outra é se os fantasmas, né, eles podem aparecer assim como sintoma, como devaneio. Foram algumas coisas que apareceram. Tá. Bem, boa Chegou a noite, palavra. obrigado, né? Obrigado aí pelo convite. Tá podendo me ouvir bem? Tá tudo Tô, claro? tô. Tá Então ouvindo, tá. gente? Tudo bem? Alguém pode Acho que falar? tá, As né? pessoas estão entrando, né? Ninguém falou que não É, estava tudo ouvindo. bem. Bem, obrigado pela apresentação. É um prazer a gente estar podendo. É a primeira live que eu estou trabalhando direto, é o primeiro momento assim que eu. Ave Maria, E é um tema imagina. e é o tema exatamente do livro que eu estou escrevendo agora, né? Do brincar. Eu tenho já vários artigos, vários trabalhos sobre o brincar, mas um livro sobre o brincar em Piaget, Vygotsky, na psicanálise, né? É o que eu estou terminando agora. Então, me pega no momento que a minha cabeça também está tomada dessas informações, dessas reflexões importantes, né? Que Então, bom. assim, eu peguei alguns pontos aqui, porque não é uma aula, né? É uma live, eu É, peguei alguns pontos, somente para a gente poder pensar, né, dentro desse campo do que vocês, né, trouxeram e das questões que eu acho, né? Primeiro, o que eu acho importante, que as pessoas não têm muito essa noção, é de que, assim, o pai do conceito do brincar na clínica é o Freud, né? Ele é que concebe a importância do brincar na clínica infantil, mesmo ele não estando trabalhando com criança diretamente, né? uhum, Então, eu acho que esse é um dado muito importante. Ele estabelece, por exemplo, a gente que é psicomotricista, eu tenho aqui algumas coisas, ele estabelece, por exemplo, o prazer do movimento, né? prazer do movimento. Esse prazer do movimento é o Freud que traz isso, que a criança tem esse prazer, sabe? Essa descarga, sabe? Essa questão que o movimento é prazeroso, é o Freud que traz essa construção, é o Freud que, de alguma forma, inscreve essa noção, e ela é cara para a psicomotricidade, ela é muito cara para a psicomotricidade, né? A criação dos jogos de enredo não faz de conta, você acabou de falar da outra live não faz de conta, né? A criação Uhum. dos jogos de enredo, quem traz essa contribuição é o Freud também, para o campo do brincar infantil. Tá. E as marcas da repetição, que eu acho que é um dado fundamental no campo do brincar também. Aquilo que se repete, né? Que começa com jogos de ocultação do bebê, né? Aparecer, desaparecer, O jogar fordar, né? fora. Exatamente. Tudo que são essas variações desse campo é um campo que o Freud realmente inaugura no campo do brincar. Então, assim, eu só queria trazer essa dimensão para a gente só poder situar a importância do Freud, Do né? Freud, sim. E porque às vezes as pessoas também falam muito assim, mas no Piaget, no Vygotsky, o brincar, parará. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um capítulo do livro é só dedicado à importância do pensamento do Freud na obra do Piaget e do Vygotsky. Eles foram dois grandes estudiosos de Freud. Vygotsky introduziu com Luria a psicanálise na União Soviética. Piaget acompanha Freud em diversos momentos da obra dele. Você vai ler inúmeros textos de Piaget, inúmeros textos de Vygotsky e de Luria, baseados no pensamento freudiano. Então, tudo isso que a gente está colocando aqui, eles vão aparecer de alguma forma, tudo que Freud colocou, eles vão aparecer de alguma forma na obra do brincar no Piaget e do brincar no Vygotsky. E por que eu trago isso para a questão da nossa clínica, da clínica psicomotora? Porque esses autores são fundamentais para todos os autores que vão trabalhar na clínica psicomotora. Uhum. A base de corpo próprio, relação com o próprio corpo, relação com os objetos, relação com o meio social, tudo isso, né? Corpo sentido, corpo percebido, corpo representado. Você vai ver isso em diversos autores, na clínica, na educação, e tudo isso tem início a partir disso que a gente está falando aqui agora. Tudo começa nesse momento, né? Então, essa é a questão que eu gostaria de poder trazer inicialmente, né? Já que você falou do devaneio, uma coisa também que é importante para a gente, o educador, e aí eu sei que tem gente de escola aqui assistindo, né? Tem pessoas que também não são psicomotricistas. Que estão Então, interessados em psicomotricidade, na atuação. Então, assim, uma coisa que eu acho importante, Samara, assim, por que a gente socialmente existe esse desprezo tão grande pelo brincar, né? A criança está na escola brincando e os pais dizem assim, mas ela só vai para lá para brincar, sabe? Então tem um certo desprezo pelo brincar, e o adulto também, isso é só brincadeira.
Então, essa relação do adulto com brincar, ela se constitui da seguinte forma. Numa leitura freudiana, a criança, ela brinca, e nos jogos de faz de conta, nos jogos de expressão da brincadeira dela, ela, em princípio, ela é totalmente aberta para poder brincar, e ela não se importa se os adultos estão vendo ou não estão vendo. Ou não estão vendo. Vai chegando num determinado momento que aquilo já começa a ser submetido a uma repressão. E ela já começa a ser censurada pela forma de brincadeira dela. Então, o que o Freud vai sustentar? A brincadeira passa a ser reprimida e aquele arcabouço criativo, pulsional, erótico, vai se transformar em devaneio, na fantasia do devaneio, nos sonhos diurnos, né? Então, todos os nossos devaneios, os devaneios que a gente tem desde infância, adolescência, na verdade, eles são uma forma substitutiva do brincar. Do brincar que foi reprimido. E como eles foram muito reprimidos, eles passam a ser, muitas vezes, desprezados. Por causa da própria repressão. Então, existe uma tendência a desprezar o brincar, porque o próprio brincar das pessoas foi desqualificado, foi reprimido. É como se se repetisse com os outros aquilo que as pessoas fazem com ela mesma. Então, vai aparecer na escola, vai aparecer na clínica. Ah, mas só vai para a sessão para brincar. Ah, mas só vai para a escola para brincar. Mas é para brincar. É porque no brincar é que a gente constrói toda a nossa organização psíquica, todo o nosso processo de desenvolvimento, tudo passa pelo brincar. É a psicanálise, é o Vygotsky com a neuropsicologia e o Luria, é o Piaget com o construtivismo, é o brincar que traz um instrumental para a criança poder se desenvolver e construir a sua identidade, a sua imagem, enfim. A gente pode usar diversas linguagens para poder expressar isso, né? Eu dou uma Carlos, pausa aqui para você. Carlos, e você acha, por exemplo, né, você colocou nos seus livros, né, sobre Freud, que ele vai instaurar, né, uma relação entre o brincar e o prazer, a sexualidade e a repressão, né, a fantasia e o psiquismo infantil. Essas inscrições, ele fala, você traz, né, como Freud coloca, que são marcadas pelo lúdico que se perpetua no inconsciente infantil, né, do adulto. Do adulto. E aí eu pergunto assim, você acha que por isso que está sendo assim tão difícil, eu venho percebido assim, uma angústia do adulto nesse momento de pandemia, por exemplo, que é uma coisa bem atual que a gente está vivenciando, e não só pelo o medo assim de estar em pandemia, né, de estar na pandemia, mas assim de o adulto estar em casa com a criança. Eu venho percebido assim um pavor de estar com a criança, um pavor de brincar com essa criança. Nossa, assim, se colocando, eu não sou pedagoga, eu não sou da educação, então como que eu vou brincar? Né? Meu repertório está esgotado, e o que eu vou fazer agora? Né? Então eu venho percebido muito isso, assim. Você acha que essa angústia perpassa de fato por essa questão do seu brincar, né? Do meu brincar enquanto adulto, dessa minha compreensão, e eu não estar conseguindo dar conta, né, desse brincar com o meu filho, né, de como eu estou percebendo como é que é esse brincar, assim, o que é que me apresenta, né, o que é que representa para mim este brincar. Pois é, Samara, eu acho que o momento que a gente está vivendo é completamente atípico, né? Não dá para a gente querer interpretar com os instrumentos que a gente tem classicamente da psicanálise ou da psicomotricidade para poder, quer dizer, dá para interpretar, claro, com alguma outra lógica, né? Porque o que a gente está vivendo é da ordem do real. Não é da ordem do simbólico, não é da ordem imaginária, é da ordem do real. A gente é invadido pelo real, né? O trauma é isso. Quando a gente é invadido pelo real, a experiência, o estímulo é muito mais forte do que a gente pode suportar. Porque ele veio de repente, ele veio sem a gente esperar, ele tomou conta de tudo, e aí leva um tempo para a gente poder se relacionar com isso que tomou a nossa vida, né? Isso é da ordem do real, qualquer questão real na vida, né? Sim. Então, assim, e a fantasia, por exemplo, ela cumpre uma função. Uma das funções da fantasia é nos proteger do real, né? Então, assim, uma das formas com que a fantasia também aparece na nossa forma de vida, né, é de proteger o sujeito contra a força, às vezes, destruidora, avassaladora do real. Né? Então, agora, no caso dessas questões da família, com as crianças, né, eu acho que tem uma coisa que é importante, assim, eu sempre parto do princípio que criança pede criança, sabe? Criança pede criança para brincar. Criança demanda criança. Criança tem a linguagem do campo, da metalinguagem infantil, do faz de conta, da brincadeira, do lúdico, tem um jogo das regras, o café com leite, tem uma série de situações
que elas são muito mais fáceis na comunicação entre crianças um pouco mais velhas e um pouco mais novas, né? E eu acho que quando vai ficando o adulto somente com a criança, né, durante 90 dias, que já é o caso, né? E aí uma coisa é você ficar uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, mas quando você começa a ficar num tempo maior, eu acho que tem um estresse, tem um desgaste da criança, tem um desgaste dos adultos. Então não dá para a gente poder pensar só como se fosse uma dificuldade do brincar do adulto com a criança. Eu acho que também tem uma dificuldade da criança de poder já está exausta naquele mesmo lugar, naquele mesmo ambiente, que ela não está também interagindo, trocando, brincando, de outras formas, né? E os pais também, que de alguma forma também vivem essa pressão desse real, também estão estressados. Então eu acho que é um exercício complexo para a gente poder colocar só que existe uma dificuldade dos pais, sabe, de brincar. Tudo bem que eu vejo os pedagogos, educadores, psicólogos propondo ideias, eu acho muito legal isso, sabe? Sugestões, eu acho que isso é muito importante mesmo, né? E tem alguns pais que realmente têm uma facilidade maior porque já interagem com seus filhos em brincadeiras de uma forma que já existe até uma relação mais íntima, né? E outros realmente têm uma relação um pouco mais difícil. Tem que entrar num campo que às vezes não tem muita facilidade de brincar. A gente sabe que nem todo mundo consegue brincar, né, Samara? A gente está lidando com adultos que têm muita dificuldade de brincar. Muita dificuldade de brincar. Exatamente por causa disso, porque o brincar é sempre visto como uma coisa menor. É sempre desqualificado, é sempre desvalorizado, né? A pessoa tem vergonha de brincar, sabe? Então, assim, tem esse traço também que as pessoas trazem com ela, de que o brincar é uma coisa sempre desvalorizada, emocionalmente, psiquicamente, socialmente, tá? Você entende como é complexo? Eu estou querendo pegar sim, claro. a dimensão da complexidade, porque às vezes as pessoas dizem assim, os pais não conseguem brincar com as crianças. Aí fica uma coisa meio culposa, sabe? Culposa, assim, para os pais, sabe? Assim. Por isso que a gente traz essa discussão, né? Porque é uma coisa que está acontecendo, né? E aí a gente traz, né? Como o âmbito do brincar é tão amplo, assim. E como a gente escuta, né? A criança vai para a escola para cortar papel, como pode, né? Isso como é que é importante. Vou pagar essa isso que eu estou chamando a mensalidade? atenção, exatamente. Exatamente isso que eu estou chamando a atenção, Samara, assim, pela desqualificação do brincar, né? Porque a gente ouve muito isso, né? Na escola. Aí eu cheguei lá na sala para pegar meu filho, aí eles já estavam brincando lá, correndo, eu falei... E aí, assim, eu vejo assim, aí ele vem sujo da escola de pintura, ele vem sujo da escola de terra, e até no livro eu estou escrevendo isso agora, assim, gente, se seu filho chega da escola sujo de tinta, sujo de terra, agradeça, porque não é qualquer escola, não é qualquer professor que se submete a estar brincando com a criança nesse nível, de também se sujar, que o professor também vai se sujar, que o professor também vai também botar a mão na argila, vai botar a mão na pintura a dedo. Esse professor é incrível, é o contrário. Então, às vezes, se sente uma desqualificação dessas funções, né, por causa que só está brincando, né? Isso é tão claro, é tão verdade, que eu lembro que estava numa escola, em um projeto de psicomotricidade, e eu fui fazer algumas atividades semanais, né, que tinha uma amiga que trabalha aqui em Fortaleza, que tem um projeto de recursos naturais, né, com a psicomotricidade, onde ela buscava a praia, já que a escola era bem próxima ao mar, então ela levava as crianças para fazer esse movimento, e eu estava, né, seguindo esse projeto, e aconteceu de vários pais, assim, né, a professora de sexta-feira, né, eu estava enquanto psicomotricista nas sextas-feiras, e a professora de sexta, a gente quer falar com ela. E era exatamente isso, porque que o filho estava tão sujo. Olha que essa farda tá dando muito trabalho, assim. Foi uma coisa que eu pensei, nossa, né? A gente que está acostumado a lidar com esse brincar como realmente a verdade da criança ali, né? Como, né, a criança se expressa como uma noção de ser do mundo mesmo. E o prazer dela, né? Então, assim, ela tem que se colocar, né? Como ela precisa, né? Se colocar. A criança brinca do que precisa, né? Ela brinca enquanto linguagem. Então, é um universo tão imenso que eu fiquei pensando, gente, como é que pode, né? Nesse tempo ainda acontece isso, né? O que responder, né? Como sentar com esse pai? Então, foi necessário, claro, isso é oportuno, eu acho, né? A necessidade de sentar, né, com a comunidade escolar. Exatamente. E explicar realmente, assim, até o viés da educação, né? Porque perpassa, né, a educação, assim, esse corpo que está ali. Então, o corpo também faz parte, né? O corpo do sujeito está ali também enquanto linguagem. Então, para você explicar, né, aos pais dessa forma, assim, como se constitui o brincar, da importância, né? Então, você imagina
que o retorno disso era, né, e brincar é importante, né? Assim, nossa, eu nunca pensei para brincar com o meu filho. Então, assim, como isso, né, dentro de um diálogo escolar, foi rico, porque desmistifica muita coisa, porque é exatamente isso, né? Um menosprezar do brincar. Não importa o local da escola, não importa a questão social, mas assim, o pensamento realmente do menosprezo do brincar também está tanto na escola pública, como aconteceu essa situação, como também nas escolas particulares. Assim, não tem a ver com a Claro. questão social, né? Mas sim Não. como está realmente o brincar. E aí, por isso, essa importância que a gente pensou em escutar você, né, de trazer a importância da psicanálise, porque a psicanálise é muito rica com relação à linguagem, essa questão da Sim. corporeidade, né, como Freud coloca. Eu acho até que a psicanálise ela foi desenvolvida como forma altamente especializada do brincar, né? E aí É, não só Freud, como os seguidores, né, como o a Winnicott, Winnicott, Esse que é, vem o Winnicott falar que fala da corporeidade, né? Assim, dessa significação da corporeidade do brincar, como acontece desde dos princípios da relação com a mãe, né? Uhum. E também a Françoise Exatamente. Doutor, né? O doutor também traz essa Uhum. coisa do brincar também enquanto corporeidade, que aí vem uma constituição da imagem, né? Corporal, né? Da relação com o outro. E aí eu penso como é imensa essa relação, né? Porque a gente pensa psicomotricidade, o eu e o outro, né? A psicanálise também traz essa coisa da relação, né, do eu com o outro, trazendo Uhum. também o corpo, porque tinha muito assim, a psicanálise só entra enquanto linguagem, né? A gente via a psicomotricidade, né, entra com aqueles cortes, né, de escuta e de linguagem. Não, porque Freud também traz essa questão da corporeidade, não é isso? Traz, Freud. A pulsão atravessa a obra do Freud de início ao final. Não existe psiquismo sem pulsão. E pulsão é exatamente esse campo energético que nos move, que nos impulsiona, entendeu? Então isso faz parte dessa dimensão corpórea. Ela está submetida a uma linguagem, mas ela é da dimensão corpórea. Freud é extremamente... essa força da pulsão, né, da corporeidade e da linguagem, né, ela é extremamente forte na obra do Freud. Tá? Ela é muito intensa. Quando ele fala do eu, é um eu corporal, É né? corporal. Mas ao mesmo tempo é um eu das imagens, que é o que ele vai dizer depois, é constituído como Depois. imagem, né? Ele vai trazendo um pouco dessa construção, né? Do narcisismo primário e secundário, por exemplo. O narcisismo primário é aquele constituído basicamente nas relações da criança com o outro, em momentos, inclusive, pré-verbais, linguísticos, mas pré-verbais. Né? É verdade. Inscrições que se inscrevem naqueles momentos. Como o Winnicott vai dizer, da relação com a mãe, da relação com os objetos, da relação com o meio ambiente e depois da relação com o mundo, são os 4 passos que na linguagem do Winnicott a criança vai fazendo essa relação, né? Com a mãe, corpo da mãe, os objetos transicionais, os outros objetos do meio, e depois um meio mais amplo, que é a experiência cultural. Para o Winnicott é um contínuo, né? Com a Um experiência que contínuo. nasce na relação do bebê com a mãe. Tudo pela brincadeira. Tudo Né? pela brincadeira. São olhares distintos, né? O Freud e o Winnicott têm... Agora, essa coisa que eu acho que o Winnicott tem também, que você traz importante, porque no trabalho da clínica, né, o Winnicott tem uma contribuição que é essencial para o trabalho da criança, que a gente não tem na obra do Freud, porque ele não trabalhou com criança. Então, o Winnicott, ele busca, de alguma forma, contribuir com essas noções que elas são muito importantes para a psicomotricidade. Né? E essa dimensão do corpo, ela é uma dimensão que não tem como, sabe, você não tem como negar essa corporeidade. Né? Você não tem como negar essa corporeidade. A experiência, ela passa pela sensorialidade. Ela passa necessariamente pela sensorialidade. Né? Eu acho que Freud percebeu também isso assim, no pequeno Hans, né? Quando ele se apropriou de fato, né? Além da sexualidade, mas com a infância, não é? Também, também. Aí vem as fantasias primordiais, né? Por exemplo, quando você vê as fantasias primordiais, a castração, a cena primária e a sedução. As cenas primárias, por exemplo, elas têm a ver, todas elas basicamente, com a questão da corporeidade, né? A diferença sexual, né? A questão de como eu nasci, essa dúvida, né? Como é que... Esse tem De a ver onde com a vêm os corporeidade, bebês? de onde vem os bebês. É isso, e a existência de como é que eu estou aqui, sabe? O que sou eu? O que é esse desejo? Por que eu sou desejado? Quem eu desejo? Tem tudo a ver com essa dimensão que passa pela sensorialidade, que passa pela emoção, né? E as crianças trazem essa pergunta, né, Claras? Incrível, né? De o que é que eu Direto. sou para o outro, né? E de onde vêm os bebês, né? De E onde vem aí os vem bebês? toda a constituição. É incrível, né?
E, Carlos, você acha assim, quando Freud estabeleceu que entre o eu e o corpo estava a linguagem, né? Desculpa, aqui entrou uma linguagem, Pronto, eu tirei foi. aqui já. Pronto, deu certo, né? Deu. É, gente, só explicando aqui, vai ficar gravado, tá? Então, fazendo várias perguntas, eu vou tentar responder aqui à medida que o Carlos for falando, viu? O tempo voa, né? O tempo voa, é. Pronto, assim, quando Eu Freud posso dizer só uma estabeleceu... coisa, Samara? Diga, claro! Que eu acho que é uma coisa importante. Trata de assim, você. Uhum. Que eu acho que é uma coisa importante, que eu sempre trabalhei muito na clínica, acho que tem a ver com a clínica da psicomotricidade, né? Porque é muito importante que as pessoas possam entender que Freud teve um papel fundamental no pensamento do Vygotsky e do Luria. Ao ter esse papel fundamental, eles instauraram as bases do pensamento neuropsicológico. Então, o que se entende hoje por neuropsicologia é, de alguma forma, constituída a partir do pensamento freudiano, que é uma coisa que as pessoas desconhecem, é uma questão que as pessoas não compreendem. Então, você vê pessoas que trabalham com neuropsicologia desprezando a psicanálise. Não, A psicanálise. Então, você vê até uma certa ignorância das pessoas, assim, né? De entender como é que esses processos se constituem, né? Em que momento eles se diferenciam e qual é a contribuição que eles têm. Dentre eles, aí eu quero pegar o tema da nossa a fantasia e o brincar, né? Dentre eles, Samara, assim, para o Vygotsky, a constituição das funções psíquicas superiores, ou seja, toda a forma do organismo psíquico mais desenvolvido, vamos dizer assim, do pensamento, funções de planejamento, funções executivas, tudo isso que é no campo mais desenvolvido do pensamento, da construção do desenvolvimento. Tá ok? Tá ok, da psicogênese. Tá com o sinal aí, tudo bem. Tá ok, tá. Deu uma paradinha. Não é que deu o sinal, é por causa do sinal. Mas tá dando. Então, essa questão do desenvolvimento, né, das funções da memória, da atenção, da percepção, enfim, todas essas constituições, elas basicamente elas passam pelo imaginário. Não existe nenhuma função psíquica, ou seja, não existe pensamento, não existe forma de pensar. Eu estou falando de neuropsicologia e de um neurologista chamado Luria. Eu não estou falando de psicanálise agora. Tá? Sim. Não existe forma de constituição psíquica que não passe pelo processo imaginário, que não passe pela fantasia, pela relação entre a fantasia e a realidade. Tá? Então, esse papel da fantasia e do imaginário ele está inscrito na gênese, na base do nosso pensamento, da ciência, da arte, da técnica, da constituição de si. E aqui eu não estou falando da psicanálise, que é óbvio, na psicanálise é isso, mas para a neuropsicologia também é essa função que ela é. Ela é quem dá suporte. É por isso que também no campo, aí eu venho do campo da clínica psicomotora, que aí eu vou trazer para a minha clínica, para a clínica que eu trabalhei durante 30 anos, desenvolvimento e aprendizagem. Na clínica psicomotora, quando você entende como é que o brincar está relacionado às fases do desenvolvimento, aos processos de desenvolvimento, você pode levar toda a sua clínica, desde a avaliação ao diagnóstico, ao tratamento, a partir da dinâmica do brincar. Entendeu? Porque ela tem toda a construção neuropsicológica, todo o desenvolvimento está ali, do início até o final. O que a criança pode em cada momento, qual é a possibilidade que ela tem de brincar, como é que você pode entrar com o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que ele é fundamental. Né? Você vai trazendo as novidades, você vai trazendo as situações novas. Então, pelo brincar, você encaminha todo um processo terapêutico. Né? E eu vejo as pessoas, às vezes, com as crianças, têm dificuldade de atenção, têm dificuldade de memorização. Aí começa uma série de exercícios pré-estabelecidos, ou até no computador mesmo. Sabe? Então, você vai vendo que a pessoa, até os adultos perderam essa capacidade de entender essa complexidade que o brincar tem. E o Vygotsky vai dizer, o brincar é a forma mais altamente desenvolvida da produção intelectual da criança. Tá? E ele é essencialmente constituído a partir da corporeidade, da experiência que ele vai chamar, do uso de instrumentos, que é como ele vai te dizer, e o campo dos signos. Então, é uma interação entre a corporeidade e a linguagem. Essa aqui é a dinâmica que o Vygotsky vai trazer para a clínica. Dominando, porque essa é a minha clínica, entendeu, Samara? Essa é a minha clínica. Aí eu estou trazendo agora para a clínica uma coisa bem prática, né? De como é que a clínica, desde a avaliação ao diagnóstico até... Meu diagnóstico era diferente. Eu trabalhei dei formação nos anos 80, 90. Deve ter gente aqui que trabalhou comigo, fez formação comigo, pessoal que está na universidade, na federal, assim, pessoas que fizeram formação, que trabalham com esse olhar. A preocupação nossa, nosso olhar clínico, não era dar o diagnóstico XYZ, sabe?
o nosso diagnóstico é assim, como é que essa criança pensa? Como é que ela organiza o pensamento dela? Então, a partir de como é que essa organização do pensamento, ela apresenta uma facilidade ou uma dificuldade em determinadas A, B, C, áreas diferentes, entendeu? Essa era a proposta principal. E o olhar, que é um olhar que a psicanálise tem, que eu acho que é uma coisa importante também, só para a gente... Daí eu paro para... Se começar a falar também, como você toma aula, está dando sala de aula. Mas está ótimo, é isso que a gente quer ouvir mesmo. Mas uma coisa que eu acho muito importante, Samara, que assim, isso sempre foi o meu guia clínico. Na educação também, que eu trabalhei dentro de escola durante 13 anos e dentro da universidade durante 26 anos. Tá? Então, e o meu olhar clínico e o meu olhar educacional sempre foi uma coisa que o Vygotsky e a psicanálise traz. O olhar sempre, e o Luria também fala disso, é um olhar para potencialidade. Eu nunca me foquei na deficiência, eu nunca me foquei na falha, eu nunca me foquei aonde aquela pessoa tem a dificuldade. Eu sempre me focava na potencialidade, porque todos eles asseguram que a potencialidade, ela reorganiza todo o processo das dificuldades que o sujeito tem do ponto de vista neuropsicológico, e na psicanálise é a possibilidade que você tem de reconhecer um sujeito capaz, competente, porque se ele não consegue, é porque ele não foi reconhecido nesse lugar. Se ele chega na clínica com essa dificuldade de reconhecimento, é porque ele não foi reconhecido nesse lugar. A função da gente é reconhecer que essa pessoa pode, deseja, cria, reconhece a capacidade dela, um ser desejante. Pronto, aí dá uma pausa aqui agora para você perguntar aí. Não, tá ótimo, Carlos, né? Você falando da experiência da sua clínica, a gente vê muito nos seus escritos que você traz muito, né, os psicogenéticos, assim, né? O Vygotsky, o Vallon nesse diálogo, né? O Piaget. E aí... o Vallon, por exemplo, já que Fale, sim. Já que eu pegar do Vallon e do Lacan, sim. Então, assim, já que é uma... Eu ia falar exatamente, era. Então, quer perguntar? Pode perguntar. Que era, você fala muito sobre eles, e aí era uma questão mesmo que aparece, como você demarca, assim, você faz uma relação ou demarca uma diferença entre o que Vygotsky e Vallon traz, assim, como linguagem, né, de um produto do meio social histórico, e como Vallon coloca a linguagem como um constituinte do universo simbólico. Pois assim, a gente começou a falar, a gente teve aqui uma fala inicial falando da questão do Freud, a questão do o eu é o eu corporal, o eu é constituído também do processo imaginário, nessas identificações, né, que vão se constituir. Quando a gente pode pensar aqui no Vallon, na seguinte constituição, aí eu pego essa parceria Vallon-Lacan. Tá? Porque a gente vai parar também, se a gente for pegar, a gente tem, por exemplo, a linguagem do Couturier, a gente tem a linguagem do Lapierre, a gente tem a linguagem do Esteban. Né? Essa questão, por exemplo, a criança encena. A criança encena é isso que a gente está falando. Mas vamos deixar isso para depois, senão a gente vai abrir outro campo. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Mas que dá uma live. Que dá umas 3. Que dá. Vamos pegar então do Vallon. Essa questão do estádio do espelho, da constituição do eu, ela é uma questão fundamental, né? Porque assim, a criança, quando ela chega ali por volta, é impressionante como 8 meses é uma marca que todos os autores têm como uma marca importante no desenvolvimento da infância, né? Então, assim, a criança, ela começa a se olhar no espelho, é o que o Vallon percebe, né? A criança começa a olhar no espelho e aquela imagem começa a fazer... Inicialmente a imagem não tem nenhum sentido para ela. Aí que entra o papel importante do que eu queria dizer, porque traz esse lugar do professor, traz esse lugar do mediador, é isso, né? E o lugar do terapeuta, como mediador. Porque a criança ela está aqui, o corpo dela está aqui. A imagem dela está lá no espelho. Né? É alguém que está com a criança que vai dizer assim, alá você, alá Joãozinho. Exatamente. Então, a relação da imagem que a criança tem dela é externa ao corpo. É como se ele dissesse, o corpo, no seu nascimento, essa noção do eu, ela nasce dividida. Aonde está o eu da imagem, não está o eu onde o corpo está se sentindo. Do esquema, por exemplo. Do esquema, exatamente. E isso é mediado por quem? Essa relação entre o eu imaginário, como eu me vejo, e o eu, como é que eu me sinto. Isso é mediado pelo outro. Que é o outro que vai dizer para a criança o tempo inteiro. Relação. É você, João, é você, Mariazinha, é você. Então é o outro que vai nessa relação
fazendo esse vínculo, né, entre você e você mesmo. Olha que interessante. Você. Uhum, entre você e uma parte de si. Né? E o Lacan vai pegar essa noção de estádio do espelho, por exemplo, né, e ele vai trazer isso para o olhar do outro. Né? Então, o que ele vai dizer? O espelho, na constituição do sujeito, é a partir do olhar do outro, do olhar da mãe, do olhar do grande outro. Né? Do grande outro. Do olhar que cuida, né, que observa, que olha, né, que escreve no imaginário esse sujeito a partir nessa relação, sabe? Aí vem, vamos entrar em fantasma, mas eu não quero entrar nisso não. Mas quem escreve o outro nessa relação a partir do outro que se reconhece primariamente. E aí voltaria o narcisismo, seria o equivalente ao narcisismo primário que o Freud fala. Né? Então esse lugar do outro, e aí é que o Freud e o Lacan vão pegar a questão do Rimbaud, né? E dizer assim, porque assim, o Rimbaud é o poeta que diz, o eu é o outro. Quando ele fala do eu é o outro, ele estabelece essas bases poéticas, ou essa base artística, né, que à frente da ciência, que diz assim, na verdade, é isso que a criança vê. O eu é o outro. Toda a nossa construção primária do eu, ela é alienante. Ela está inscrita pelo outro. É o outro que nos inscreve como eu. Tá? Identificada, e essas relações que a gente em psicomotricidade vai chamar, pegando para a psicomotricidade agora, de resseguramento, de ajustamento, que se fala corporal, como o Lebouche coloca, por exemplo, na verdade elas são todas consequências dessa busca de encontro entre o eu das imagens e o eu do corpo. Né? Então essa é uma busca, principalmente dos 3 primeiros anos de vida. Até o momento em que a criança pode se chamar de quê? De eu. Eu quero, eu. Mas antes de chamar de eu, ela usa a linguagem das imagens. João, cocô. Maria, xixi. Ela se chama na terceira pessoa. Porque ela se reconhece na terceira pessoa. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrível nessa construção do eu. Né? Então, assim, quando você diz, eu vou lá no fundo, eu vou fazer uma análise, vou fazer uma terapia para chegar no fundo do eu. E assim, eu acho que quando chega no fundo do eu, a gente acaba encontrando, não o eu, a gente acaba encontrando todos os outros que constituem o nosso eu. Né? E aí, algumas pessoas perguntaram, uma pessoa perguntou aqui, como é que a criança vê essa questão dessa imagem, imagina como ela está vendo a questão das telas, né, refletida, né, enquanto eu, né, num computador. As crianças menorzinhas. Isso é uma questão complexa, né? Isso é uma questão complexa. Porque essa imagem, assim, aí eu não sei exatamente como as pessoas estão perguntando, né? Se é uma imagem... Porque a gente ela perguntou assim, como vocês pensam nessa imagem de si, no momento atual, nas lives, nas escolas, com a criança tendo que lidar com sua imagem refletida na tela e assistidas pela turma toda, né? Seu micromundo, ela colocou. Interessante. Foi a Fabiola. Interessante. Fabiola, olha só. Como é que eu tenho pensado essas questões, né? Eu tenho pensado essas questões assim, a gente está vivendo um momento em que alguma coisa nova vai se inscrever. Aí volta aquela pergunta inicial, como é que a gente vive hoje, nessa corporeidade, nessa virtualidade, entendeu? Né? Eu acho que tem alguma coisa nova que vai se inscrever. O Vygotsky, ele tem algo que eu gosto muito, porque assim, a construção do processo psíquico, mental do sujeito, do indivíduo, mas do sujeito, ela passa pela relação do sujeito com os objetos, com os instrumentos, com a tecnologia de cada época e com os signos, os signos de cada momento. Né? Eu acho que a gente vive num momento, e isso é uma coisa que a gente tem que inserir, né, no nosso estudo, que a tecnologia ela entrou para essas jovens, é uma outra realidade. Tá? Ela entrou e é uma forma de... Aí que eu acho que é interessante que o Vygotsky traz. Quando a tecnologia ela entra, ela não está instaurando somente uma forma nova de exercer a manipulação ou a técnica. Ela está exercendo uma nova forma de pensar. De pensar. E a ZDP, então, né? É esse aspecto que eu acho que a gente tem que trabalhar mais, de que forma a tecnologia ela escreve não somente técnicas, ela escreve novas formas de pensar, novas formas de organizar a sociedade, novas formas de organizar o mundo. Tá? Agora, particularmente, o que eu acho é que nada substitui
os laços corporais, os laços afetivos, os laços presenciais, a brincadeira coletiva. E eu sempre defendo isso. Hoje, uma das coisas que a gente assiste mais, pessoas falando, matérias, disciplinas, livros, como é que é o nome? Atividades socioemocionais, como é que se diz? Atividades socioemocionais, eles falam isso. Inclusive, desenvolver habilidades socioemocionais. E tem escolas que têm isso mesmo, assim, que elas têm isso como proposta pedagógica. Perfeito, eu acho ótimo. Mas aí vamos pegar brincar agora. Gente, a criança deixou de brincar. Brincar espontâneo, brincar livre, brincar entre elas. Então a criança, ela não briga, ela não se arranha, ela não discute, ela não tem frustração, ela não tem privação, ela não tem situações de mal-estar, de se sentir excluído, ela não tem capacidade, ela não desenvolve a capacidade, que o brincar tem essa função maravilhosa, né? Que é na ação do brincar, você aprender a lidar com os outros, a lidar com seus sentimentos, a lidar com o social. Então essas habilidades socioemocionais, elas na verdade sempre foram constituídas no brincar coletivo. E que hoje, como é que a criança pode fazer? O brincar hoje está atravessado pelo computador, pelo jogo. Ela gostou, está junto. Ela ficou, alguma coisa atrapalhou ela, alguma coisa a frustrou, ela pega off, ela tira. Ela simplesmente, não gostei, sai de cena, entendeu? E quando ela está presencialmente, não tem isso. Ela vai ter que dialogar, ela vai ter que encontrar um caminho. Então, assim, aí nessa questão da tela, talvez a gente tenha chegado aonde eu queria chegar, né? Essa questão da tela e do brincar, eu acho que ela passa por isso. Porque no brincar presencial, a criança ela vai ter que aprender a lidar com aquela situação, né? E no brincar da tela, ela simplesmente aperta o botão e se desconecta. Não ficou satisfeita, aquilo frustrou, off. Então você vai tirando as pessoas e não vai se desenvolvendo essa capacidade de se colocar, de discutir, de, pensar, negociar. Você vê que as crianças negociam, então vamos fazer diferente, vamos ter uma regra diferente. Então, cara, isso é tão importante, As crianças, acaba que cada vez elas vão tendo menos isso, né? E vai ficando somente nesse campo do virtual, né? Porque elas estão se apropriando muito do virtual, né? Então, assim, às vezes a dificuldade das aulas virtuais é mais nossa, né, do que das crianças, elas começam a se apropriar disso, e a gente percebe a potência desse brincar dentro de um atendimento em grupo, né? Sim. Como é difícil para ela dar conta do outro, né? Dar conta do desejo do outro, dar conta de combinar algo, né? Dar conta de chegar no consenso, de compreender esse outro. Gente, é muito difícil mesmo, assim, como tá a questão da relação, sabe? Da criança com esse outro. Ela se depara, eu digo, né, com as fantasias, com os fantasmas, aí se depara com esse real, né, desse real do outro, né, com o que ela chega, né, e como é que eu vou dar conta disso agora? Então, eu percebo muito a dificuldade de como é que eu vou dar conta desse outro, né, nessa brincadeira livre, né? Então, ela fica realmente, tem a ordem de um espanto nessa dificuldade de relacionar-se com o outro. É incrível. E como então, a potência do jogo, né? A potência do grupo, né? Da psicomotricidade, você ter, né, de trazer essa linguagem e a psicanálise para esse encontro, né? De compreensão mesmo do psicomotricista nesse lugar, né? Nesse lugar de acolher, de intervir, né? Nesse trabalho em grupo, de mostrar essa nova proposta, né? Para essa criança dar conta das frustrações, o que ela traz. Pois é, esse brincar coletivo ele ficou muito empobrecido, Samara, nos últimos tempos. Tudo bem, ninguém brinca mais na rua, ninguém brinca mais coletivamente, toda brincadeira praticamente é controlada pelo adulto, o medo, né, de uma criança morder a outra. Desde a criança morder a outra, na escola, até se machucar, até... Gente, isso é criança, é uma coisa difícil de entender isso, né? Muito difícil é a mesma coisa do sujar-se, né, de pintura dedo, a roupa, quer dizer... É como se a criança tivesse que ser um pequeno adulto. Perdeu-se a dimensão do que é ser criança, às vezes, sabe? Que criança é isso, é aquela que está aprendendo, se suja, briga, discute, desaparece, sai de cena da brincadeira. A gente me cansei de ver com a educação, criança, eu não quero brincar. Falei, você não quer brincar? Tudo bem, você não precisa de brincar. Fica só assistindo, então. Aí a criança daqui um pouco, você vai vendo que em uma hora assim, eu posso brincar? Quer dizer, a própria brincadeira chama... Né? Mas tem crianças que têm vergonha, tem inibição. Então,
essa atividade em grupo, eu acho ela essencial. Olha, a psicomotricidade na educação infantil, eu acho que é uma coisa primorosa, sabe? E o eixo é o brincar. E o eixo é a atividade do brincar, né? E tudo parece ser relação, né, Carlos? Você vê que a gente está falando de Freud, está trazendo a psicanálise, né? E eles fazem, né? Então, assim, é a relação. Então, assim, a psicomotricidade tem tudo a ver com isso, porque, de fato, a gente traz a relação com o outro, né? Assim, como é difícil lidar com esse outro, né? E aí Lacan vem trazendo a questão que a gente estava falando da questão da linguagem, do universo simbólico, né? Eu acho que é na relação que vai se estruturar isso mesmo, né? A linguagem se estrutura enquanto simbólico e a criança está ali nesse jogo em relação. Exatamente, exatamente. A linguagem é quem vai dar a estruturação para toda essa dinâmica do jogo, né? Eu acho que ela tem um lugar muito importante. Por exemplo, tem até uma questão que eu acho que o Lacan contribui, que é uma coisa que eu acho sempre muito interessante, né? Que é como é que são essas marcas primitivas, das experiências primitivas, que o Lacan vai dizer, na constituição da relação com o outro, né? Então ele vai dizer assim, a criança que experimenta a privação, ou a frustração, muitas frustrações, ou as privações, ou as satisfações de uma forma mais presente, né? É como se fosse uma coisa assim, ela imagina aquilo, ela tem um processo de imaginar, de desejar, e aquilo acontecer, né? Então, ela deseja ela deseja um peito, e o peito vem com leite. Tá? Mas aí ela deseja um peito e o peito não vem com lente. Né? Então, assim, no primeiro ela tem uma satisfação. No segundo ela tem uma frustração. E a criança que deseja o peito não tem peito, que é a privação. Né? Então, assim, nessa relação da criança muito primitiva, né, com a satisfação dos seus desejos, é que no jogo, olha que interessante que o Lacan fala. Isso aqui não é uma caricatura, é uma metáfora muito, sabe, um exemplo só para a gente ter uma noção, né? A relação com a sorte e o azar. Né? Eu tenho azar, nada que eu quero, desejo, consigo realizar, sabe? Eu sempre desejo que aquilo não acontece. Então, aí você vai vendo como, às vezes, certas marcas, certas inscrições, elas são muito primitivas, que a pessoa traz com essa relação de que isso vai se aparecer exatamente nos jogos, vai aparecer exatamente no brincar, na vida. Porque é aí que eu quero dizer, o brincar é a vida. O brincar é a vida. O que está em jogo no brincar é a vida. Né? Então, sorte e azar, o Lacan vai trazer essa contribuição de que é uma marca, às vezes, muito primitiva do sujeito com a sua satisfação, ou com a sua insatisfação, ou com a sua não satisfação nenhuma, sabe? Ou com essa impossibilidade que é a privação, é desejar e não ter o objeto. Né? Então, eu trabalhei, por exemplo, na minha pesquisa do mestrado, né? Eu trabalhei com brincar dentro de dois ambientes. Um deles era era um ambiente de crianças que estavam ali como num momento de atendimento especial, crianças que foram colocadas ali para que os pais não puderam, enfim, foram retiradas da guarda dos pais e elas estavam num ambiente que era uma instituição que era para receber crianças desde o nascimento. Institucionalizadas, né? Esse que é o nome que eu dou, crianças institucionalizadas, exatamente, né? Então, assim, era muito interessante, porque eu chegava num ambiente escolar e assim, vamos brincar disso. Aí era só fazer a brincadeira, a proposta, que as crianças já entravam diretamente na atividade. Quando eu chegava lá, eu disse assim, gente, olha, vamos... Era impossível. Sabe por quê? As crianças, a demanda das crianças era pelo corpo. As crianças chegavam, eu não conseguia propor a atividade. Porque as crianças, elas queriam, sabe? A demanda delas era, me olha, sabe assim? Então, assim, é uma demanda do corpo do outro, é uma demanda do olhar do outro. Esse olhar do outro ele é fundamental. Me reconhece, me vê, eu estou aqui, me abraça, sabe? Me acolhe, nesse sentido nicotiano, né? Então, assim, você nem podia praticamente nada, porque eram muitas crianças, né? Aí, com um certo esforço, você ia pouco a pouco construindo algo mais coletivo, né? Mas você vê como a demanda da falta do outro, ela é muito forte, a privação é muito forte. Muito forte. Né? Então, assim, e até aí pegando o Winnicott, aí você pode pensar assim, a criança que tem essa falta muito primitiva, a entrada no brincar coletivo, ela vai ser, de alguma forma, um pouco mais dificultada. Ela vai ter dificuldade no brincar. Tá? Ela tem uma dificuldade maior no brincar, porque a demanda dela é mais
primitiva mesmo, que é, sabe, da presença do corpo da mãe, o corpo da avó, o corpo de quem cuida, sei lá, da tia, do tio, não sei quem, né, o pai, né? Cada história, cada pessoa tem uma história de vida, né? Então essas demandas são demandas mais primitivas, né? E, no entanto, quando você vai propor uma atividade, crianças na mesma faixa etária, aí você vê como é diferente essa relação da criança com o brincar, né? E eu acho que como a psicomotricidade é importante, né, Carlos, nesse momento assim do psicomotricista, né? Porque o psicomotricista tem realmente essa particularidade, né, Tem, de dar sentido a isso que a criança precisa, né? Desse olhar, dessa escuta, claro, com suas faltas, né? Porque temos também que ter claro, as faltas, mas elas já vêm claro. tão privadas, né? Elas não tiveram esse início primordial do banho da linguagem, né? De quem se identificar com essa questão corporal mesmo, de com a sua imagem corporal, como foi, né, constituído isso, e ela ter essa oportunidade. A gente fala de uma coisa primitiva, mas eu digo que o brincar ele é tão potente que ele pode dar sentido e não tem essa coisa da idade, né? E o momento, a criança tentar numa fase de desenvolvimento, não. Ela está na fase, né? E nessa fase que ela está, não importa a idade, a gente pode dar esse sentido e o brincar pode ser significativo dentro realmente dos primórdios ali de que ela está precisando, né? Das coisas Exatamente, mais primitivas. exatamente, né? Outra coisa que eu acho também é um mito, assim, a criança, uma criança dessa que você começa para interagir, não significa que o desenvolvimento dela só vai ser daqui Pois é. sabe? Não, o desenvolvimento pode ser, a partir do momento em que ela tem um acolhimento, né? São inúmeros casos clínicos, assim, dentro que ela tem um acolhimento, ela pode mudar radicalmente a forma dela de construir o aspecto delas psíquicos, os aspectos psíquicos dela, tanto cognitivos quanto afetivos, né? Afetivos. A Então, assim, potência da relação, né? Assim, a potência da exatamente. relação, né? Dela estar em relação. Aí entra a psicomotricidade. É porque que a relacional tem essa contribuição, a prática psicomotora coturria tem essa relação, inúmeras outras formas das pessoas também poderem produzir esse vínculo, esse laço, essa construção a partir do brincar, ela tem um espaço muito importante dentro da educação. Dentro da clínica não tem nem, né? Eu falo mais da educação porque a educação ela fica um pouco mais, no Brasil principalmente, tão negligenciada, né? Então, Então, assim, acho que é por isso que eu pego mais, às vezes, uma questão da educação, porque eu fico muito sensibilizado com essa situação que a gente vive no país, sabe? no país de educação, Então, né? aí eu acho que é importante firmar isso também, né? Esse lugar. E também assim, a formação do psicomotricista, porque se ele compreende, né, do trabalho, do corpo dele, né, o sentido que ele vai dar, né, nesse local de trabalho, né, nessa atuação, na escola também acontece muito isso, né? Ele pode dar sentido também nesse brincar, não só na clínica, né, não só com outras abordagens, mas o psicomotricista, enquanto psicomotricista de fato mesmo, né, de direito, com toda a sua formação corporal, com todas essas tripés de teoria, de prática, né, de estar em supervisão, eu acho que ele vai dando conta, né, dessa potência Claro. do psicomotricista, desse trabalho, né, que ele tem dentro da escola também, uma criança institucionalizada, né, receber essa Ui, criança e perceber, né, do que ela está precisando, né, até numas brincadeiras mais dirigidas ou no jogo livre. Eu exatamente. acho que o psicomotricista tem esse papel, é fundamental. E eu penso na psicanálise porque a gente pensava no psicomotricista enquanto corpo, né? E a psicanálise também vai dar sentido que não é mais o sujeito, né, com o seu... Pensa assim, nos pressupostos da psicanálise, né? Como ele vai redimensionando a questão da prática psicomotora, né, no sentido de entender a interdisciplinaridade do sujeito, da criança, né? Exatamente. E não centrar mais o olhar assim, num corpo em movimento, mas num sujeito, né? Na criança com seu corpo em movimento. Né? Então, insere a linguagem e também essa corporeidade, né? De dar um sentido maior, de que o corpo não é só uma carne, né? Não é só o corpo Não, funcional. É não. mais o olhar do corpo do outro, né? Assim, do sujeito em seu movimento com seu corpo, né? O sujeito enquanto si. E eu acho que é uma Kel, grande contribuição da psicanálise quando traz também isso. agora, Samara, assim, outra coisa, eu não sei nem quanto tempo que a gente tem 5 minutos, né, eu acho, né? Temos 5 minutos, exatamente. Quer deixar para alguma pergunta para alguém? Pode ser, se alguma pergunta, ou eu Então, posso tinha aquela continuar. pergunta, você pode Tá, continuar. As pessoas estavam elogiando, o Carlos é muito especial, né? Ex-alunos seus, então as pessoas estão aqui, né? A legal. gente está mais de 100 pessoas, né? Olha, Participando da gente, obrigado. live. Isso, Obrigado. muita gente aqui querendo te escutar. Legal, A legal. gente tem 5 minutinhos, pode falar um pouco Tá. mais, né? A gente vai fazer o Deixa eu ver aqui fechamento, se à alguma coisa. vontade. Olha só, assim,
É uma, bem, enfim, é tanta coisa, né, que eu não sei nem... Eu acho o seguinte, eu acho que também uma coisa que o educador, o psicomotricista esbarra na escola, assim, cada escola também tem uma ideologia, né? Uhum, Então, assim, eu vivi, como psicomotricista, eu vivi em escola onde a psicomotricidade era só uma aula, uhum, como uma outra escola tinha a filosofia da psicomotricidade. Isso muda completamente, entendeu? completamente, é. Então, assim, são experiências que elas são distintas e que às vezes as pessoas falam de como é difícil às vezes exercer certos trabalhos de psicomotricidade em determinada escola, em outras é muito mais fácil, né? Porque eu acho que também tem a ver com as ideologias das escolas, escolas mais rígidas, né? Escolas que são Sim, mais controladoras, elas têm a dificuldade. A criança ela é mais controlada corporalmente, ela tem que agir mais de acordo com o espaço, ela tem que ser, sabe? Ela não tem liberdade para poder brincar, correr, pular. Muitas vezes ela é muito mais contida, né? Vamos dizer assim, é mais contida, com menos espaço de brincar, né? E outra coisa que eu acho que é importante, assim, dentro dessa questão da fantasia, para fechar, né? uhum, Que é uma das coisas que foi como Freud começou a descobrir a fantasia, que eu acho que é importante, só da gente falar isso rapidamente, assim, que foi com a histeria, né? Foi com histeria. as histéricas que o Freud começou a perceber que as fantasias tinham cunho sexual, tá? Em todas as fantasias de cunho sexual que as histéricas traziam, elas traziam alguma forma de cena que eram vividas, em geral, com alguém da família, muitas vezes com o pai, muitas vezes com alguém. E o Freud começou a achar que as experiências das fantasias primárias eram experiências de traumas realmente vividos. Vividos. Uhum, Com a sequência de ótimo. atendimentos, ele começou a perceber que aquilo era demais. Não era possível que aquilo tudo tivesse acontecido com todo mundo, né? Quer dizer, aquela experiência traumática não era uma coisa, um fato acontecido. E aí é quando é assim, cara, isso não aconteceu. Isso é uma fantasia. E é o Uhum, momento em que Freud inaugura o conceito dele de de fantasia na fantasia. psicanálise. É assim, então isso realmente não aconteceu. Isso, na verdade, é uma fantasia que se constitui pelo desejo, pelos erotismos das pulsões, né? Pelas questões das fantasias eróticas que a gente vê também no início da criança, a sexualidade dessas questões, tudo isso que é criança. Então, na verdade, era uma fantasia, né? Então não era uma cena real. É quando ele desconstrói essa noção e cria a noção de fantasia. Para depois, Samara, lá mais à frente, ele poder dizer assim, peraí, nem tudo isso foi fantasia. Algumas dessas Hum, situações realmente podem ter acontecido. acontecido. Então é um momento que ele faz uma distinção, porque eu acho que é importante a gente perceber que nem tudo que a criança diz Uhum, é real é acontecendo. real. Uhum, Ao mesmo tempo, não significa também que não seja. que não seja, E, né? agora, e para finalizar, uma coisa que eu acho que é o mais importante de tudo, é a gente sempre fala, fulano tem a fantasia, fulano... A fantasia, realmente, a realidade para cada pessoa é a realidade psíquica. A realidade que cada pessoa tem do mundo é a realidade é dela, é como ela vê o mundo, né? Então, quando a gente recebe alguém, adulto, adolescente, criança, que tem a fantasia XYZ, que você olha assim, peraí, isso aí é real, isso aí é demais, mas não importa, para aquela pessoa, aquilo é a realidade dela. Então, essa é uma noção importante. A realidade que cada pessoa tem para si, na fantasia, é a realidade daquilo que ela acredita, né? É o delírio, é a alucinação na psicose, e são outras formas de neuróticas, de sintomas que a pessoa desenvolve, né? Aí eu acho, né, a gente já tem 2 minutinhos, tá contando aqui o cronômetro, que a importância, né, Carlos, assim, de você, né, de vivenciar realmente, de fato, a clínica, né, ou quem está recebendo a criança, o lugar, né, de escuta mesmo, né? Não é Exatamente. ouvir a criança, não falar delas nem por elas. E eu acho que nessa possibilidade, nesse brincar constante, né? Por isso a gente fala quanto tempo que ele vai ficar em terapia, né? Quanto tempo ele vai ficar na clínica. Então, assim, é uma coisa que vai acontecendo, porque até você perceber isso, né? A criança falar realmente da verdade dela, né? Desmistificar a fantasia do real, e você vai percebendo isso cuidadosamente. Claro, a criança vai falando de alguma forma, né? Então, a importância dessa escuta, a importância que a gente fala aqui desses diálogos psicomotores para trazer de fato a verdade da psicomotricidade, as influências, né? A importância do Claro, psicomotricista estar em formação, a importância de claro. fato, né, de perceber assim, a psicomotricidade para além de uma proposta de brincar, né? A psicomotricidade realmente, Claro. né, abraçar realmente o brincar de uma forma realmente séria, né? E como a psicomotricidade se apropria desse brincar, porque ela se apropria da relação, né, da potência que tem com a relação com o outro. Então, assim, a gente
agradece muito, né, Ah, legal, a tua obrigado. fala, né, a sua generosidade, Valeu. né, disponibilidade de estar aqui, você que, nossa, engrandeceu ricamente, né, o diálogo que a É, gente eu que estava tendo, agradeço. né, sobre a psicanálise, sobre a clínica. Então, Carlos, muitíssimo obrigado por ter você conosco. Valeu. Você deixou a noite, eu vi várias pessoas aqui nos comentários falar um pouquinho, todo mundo elogiando muito, né, falando muito bem de você, a gente concorda plenamente. Então, assim, é uma alegria imensa ter, né, ter tido essa sua fala, né? Aprendemos muito hoje com você. E eu que agradeço todo esse carinho aí do sempre, pessoal, capítulo Ceará, todo mundo aí que